E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que inicia preparação para encarar o Chelsea nessa sexta-feira às 22 horas. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Boa está aprontando aí, hein? André Linares, com informações do Palmeiras, se preparando para esse confronto contra o Chelsea, com muitos... É bom lembrar que o Caicedo não vai jogar. Essa é uma boa informação para o torcedor do Palmeiras, né? O Caicedo não joga, é sempre bom lembrar. Mas o Palmeiras com muitos desfalques, né, Linares? Tudo bem? Tudo ótimo, William. Grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. De volta aqui à Filadélfia, quase 30 graus de temperatura. Tem chovido bastante, várias pancadas de chuva hoje durante a tarde, mas bastante abafado. Toda vez que para de chover tem essa sensação do verão daqui, bastante abafado. Palmeiras seguindo sua preparação, fez mais uma vez um trabalho hoje pela manhã no centro de treinamento do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL, a equipe trabalhando por ali, claro, sem o Murilo, que está em processo de recuperação por conta de lesão. No trabalho de hoje também não foi para campo o Paulinho e assim também não participou dessa parte do treinamento o Piquerez por conta de uma gripe. Piquerez, que é um dos desfalques do Palmeiras para essa partida, assim como também, claro, o Murilo pela lesão, mas também o Gustavo Gomes, dois jogadores então que o Abel Ferreira, 3, contando aí que o Murilo talvez nem possa voltar ainda nesse Mundial de Clubes, que o Abel Ferreira não vai poder contar para essa partida. Na lateral esquerda, a princípio, quem deve ocupar ali a posição é o Vanderlan, jogador de 22 anos, formado na base do Palmeiras e que, inclusive, hoje deu entrevista já projetando um pouco qual é esse momento, essa possibilidade de ser titular num jogo tão importante como esse de quartas de final diante do Chelsea. Vamos ouvi-lo. Acho que pelo tamanho do jogo, né, posso ter a oportunidade de começar jogando, então acho que com certeza é a semana mais importante da minha vida. Eu conversei um pouco com ele rápido depois do jogo contra o Botafogo e ele me deu algumas dicas, sim, o Piquerez é um jogador experiente, de muita qualidade e sempre que eu vou jogar ele me ajuda bastante. Se eu estiver em campo vai ser o jogo da minha vida. Tá aí o Vanderlan e, claro, vive, né, sempre a expectativa de uma partida grande como essa, de poder estar em campo, de poder ainda mais ser titular. Abel Ferreira também tendo que cuidar bastante dos jogadores, por exemplo, o Aníbal Moreno voltou recentemente de lesão, o Gia e também Richard Rios fizeram movimentações físicas separadas no treinamento de hoje. O Palmeiras volta a fazer 2 trabalhos amanhã, mais uma vez, no centro de treinamento ali dos Eagles, para então, na sexta-feira, fazer esse duelo aqui na Filadélfia contra o Chelsea, buscando uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes. William. Valeu, Linares. Linares trazendo informações aí do Palmeiras pra gente. Vai ser o Vanderlan, né? Claro, ele fala, se for, vai ser o Vanderlan, né? Acho que isso aí não tem muita dúvida. Agora, o confronto onde o Chelsea era favorito. É mais favorito ainda com os desfalques do Palmeiras? O que vocês acham? Não, eu estava aqui fofocando aqui no vídeo. Não, o Rafa, né, nosso companheiro, brilhante Rafa, ele falou que acha o compromisso do Palmeiras mais fácil que o do Fluminense, não foi isso? Não é isso, Rafa? Foi isso que... menos difícil, né, Tenta? Acho. Assim, É que ele usou a palavra fácil, a palavra fácil assusta, né? Não, Esses tá certo. É assusta, lógico. Não, você tá certo. Não, mas assim, você o Chelsea sabe que... o Chelsea tem deficiências defensivas. Você sabe que eu fico aí no telão e o Pascoal fica sentado aqui onde eu estou. E às vezes a gente discorda, Às né? vezes? Às vezes, não é sempre. Não, imagina. Mas para manter a tradição, eu vou discordar do meu parceiro. Mas aí, certeza disso? Tem certeza disso. Eu não acho. Eu acho que assim, o Palmeiras com esses desfalques todos, né, principalmente no sistema defensivo, você está sem os 2 titulares da posição. Sem Gomes, sem Murilo, sem o Piquerez. E sem o Piquerez. O Piquerez é uma consistência defensiva. Se o Palmeiras é muito forte defensivamente, se o Palmeiras, todo mundo diz, é difícil ganhar do Palmeiras. O Palmeiras, ele às vezes não é brilhante, mas ele é ajustado, ele é sólido, esse conjunto funciona. Eu acho que esse compromisso contra o Chelsea ficou muito complicado. Primeiro, que o Chelsea tomou uma pancada do Flamengo, está bem esperto com o time brasileiro.
Você acha que os caras não estão olhando para o jogo diferente? E o momento? Mata-mata. Mata, né? É só mata. Só mata. O lado da chave, olhando, assim, o europeu que está ali é o Chelsea. É o Chelsea. Então criou-se até uma responsabilidade maior para o Chelsea. Eu acho que os caras vão encarar, né? E a concentração e o foco tá diferente. Eu tô aqui analisando, não tenho informação sobre isso, eu não tô lá no Chelsea, mas eu acho, né? Pela minha experiência. E o Palmeiras com os desfalques para o sistema de jogo do Abel, eu não sei o que ele vai fazer. É o Vanderlan que é a opção, mas é mais ofensivo do que defensivo. Sim. Ele joga com o Giai ali, junta com os dois zagueiros. Mas era com o Murilo e com o Gomes. Vai ser com o Mikael e com o Fux. Não sei se ele... O do Abel eu espero tudo, né? Porque ele é esse treinador que tem plano B, tem plano C, ele surpreende, ele não fica na mesmice, ele não fica naquela que assim, eu não vou mudar meu jeito de jogar, não vou mudar a minha estratégia, o estilo do meu time é esse, vai ser assim até o final. O Abel não é assim, né? Então, pode ser que ele venha com alguma surpresa, não sei. Vai baixar o Emiliano Martinez para botar o outro volante, o Aníbal, não sei, mas eu acho que comprometeu uma parte que é fundamental do Palmeiras, que é esse sistema defensivo. Não sei como é que ele vai ajustar isso. E pensando como o Chelsea vai vir, eu acho o compromisso do Palmeiras mais difícil do que o do Fluminense. Menos fácil, né? Menos fácil. Os dois são difíceis, jogo, é momento decisivo, mas acho que o Palmeiras, pelos desfalques, está com um compromisso mais comprometido, mais difícil. Você acha que é só trocar peça por peça? Zagueiro por zagueiro, lateral por lateral e ponto final, para não inventar muito? Ou dá para inventar, fazer diferente do que Fux, Mikael e Vanderlan? Eu acho que seria muito diferente de tudo que ele tem feito. E é bom ressaltar isso que o Zinho falou. O Abel é um cara muitas vezes conhecido por surpreender nas escalações, por mudar de acordo com o adversário, sobretudo quando o adversário é mais forte. E é o caso, né? Então, assim, muitas vezes na história do Palmeiras com o Abel, quando ele pegava times mais fortes, e podiam ser os times brasileiros, em determinados momentos o próprio Atlético, em determinados momentos o Flamengo, ele surpreendia nas escalações, surpreendia o técnico adversário e gerava uma mudança. Eu gosto sempre de lembrar que quando acabou o jogo das oitavas de final contra o Botafogo, ele falou, gente, não tem muito o que fazer, é zagueiro por zagueiro, lateral por lateral. Porque ele foi perguntado sobre isso. Pode até ser que ele tivesse querendo despistar, quisesse dizer que vai ser uma coisa para ser outra. Pode ser, mas olhando para o que tem sido o Abel em relação a essas mudanças ou a esses desfalques quando ele os teve nos últimos tempos, ele fez isso. Quando não tinha Piquerez, ele colocou o Vanderlan. Ele não inventou de colocar, sei lá, por exemplo, o Facundo, que é um cara que mais marca do que ataca, eu acho até que poderia, numa linha de 4 ali, à frente dos 3 zagueiros, jogar aberto pelo lado esquerdo. Porque ele marca muito, porque ele se empenha muito e você teria o trabalho do ala também por ali. Não acho que ele vai fazer a possibilidade. Você me deu uma ideia boa, hein? Então, eu acho essa ideia, modéstia à parte, eu acho boa. mas eu não acho que ele vai fazer. Até porque ele nunca nem cogitou isso, né? Sim. Mas seria interessante. Mas do outro lado ele faz, né? Do outro lado ele faz. Por isso que eu sempre falei, por que ele não faz isso com o Facundo? Até o Rafa, assim, né, que é bom demais disso aí, de ter uma memória incrível, eu acho que o Estevão chegou a fazer nesse Mundial essa função ali pelo lado. Ele ficou aberto. De voltar para marcar isso. Lá atrás. E aí o Abel foi até criticado. Inverteu com o Botafogo, né? No jogo contra o Miami mesmo, né? Acho que ele foi criticado por isso, porque ele ficou voltando muito o Estevão e você acabou perdendo o Estevão ofensivamente. De qualquer forma, eu não acho que ele vá mudar muito. Eu acho que o mais provável é o que o Zinho falou, é ele ir com o Fux, Mikael e Vanderlan no lugar dos 3 ausentes. E aí a diferença é muito grande. Eu não estou nem só falando, acho que o Fux fez um bom jogo contra o Botafogo, aquele lance épico no final do jogo e tudo mais, mas aí eu estou falando também do tamanho dos caras, da experiência dos caras. Aí não dá para comparar. Se você pega esse trio, não estou nem me referindo à diferença técnica que existe e é considerável. Eu estou me referindo olha a carreira desses 3 que saem. Sim. O Murilo talvez um pouco menos.
O problema é que é ao mesmo tempo. Então, se você tem dois e só entra um, aí encaixa, mas sai os três de uma vez e entra três que não estão com o mesmo Ainda ritmo. assim... Só para te passar, Rafa... Eu queria jogar uma pimentinha. Fala, Jean. Não, fala, pode falar. Não, eu queria jogar uma pimentinha, assim. Concordando com os amigos, eu acho que esse é mais um exemplo que o futebol nos dá para a gente desenvolver os conceitos que a gente imagina serem os mais relevantes, determinantes para o jogo. Ainda assim, acho que o jogo se decide mais no meio-campo do que no sistema defensivo ou no sistema ofensivo. Entendo tudo isso e não estou aqui dizendo que o Palmeiras vai ter perdas, é evidente que vai. E olha, acho até que o Abel não tem nada a perder se ele resolver surpreender, porque as pessoas estão esperando que ele realmente coloque lá Bruno Fux, Mikael e Vanderlan, né? É o que as pessoas esperam. Um jogo contra o Chelsea, né, cujo elenco vale 10 vezes o que vale o elenco do Palmeiras, ele não tem nada a perder, né? Ele entra como franco atirador. E talvez seja uma boa oportunidade para ele surpreender. Inclusive, quando ele fala sobre isso numa coletiva antes do jogo, e raramente ele fala sobre o jogo subsequente, no dia em que termina um determinado jogo, o Abel não é desse cara de dar elementos para a partida que vem a seguir. Para mim é mais uma situação que pode servir como base, como ponto de partida para ele surpreender todo mundo. Mas como eu acho que o futebol se ganha no meio campo, quem está com problemas para o meio campo é o Chelsea. A ausência do Caicedo, ela tira um percentual bem significativo, eu diria a maior parte da probabilidade de êxito das construções do meio campo do Chelsea. O Caicedo é o cara que carimba todas as bolas quando o Chelsea toma a iniciativa do jogo. E no meio-campo, o Palmeiras não tem problema. Ao contrário, tem alternativas, tem opções, tem soluções. Só para poder fazer um contraponto em cima do que eu considero mais determinante para o jogo. E porque eu acho que o Palmeiras vai ter uma vida menos difícil do que o Fluminense. Mas o Caicedo faz tão mais diferença assim para o Chelsea do que os três para o Palmeiras? Então, embora são setores diferentes, como o Rafa está falando. Eu acho que não, e eu entendo a importância do Caicedo. De fato, tem essa importância toda que o Rafa falou, mas realmente, a defesa... O Palmeiras está sem a sua defesa. O fato é esse. Até se você considerar que o Giai não jogou um dos jogos, a gente não sabe se ele está sendo poupado ou não, mas na hora que entra o Marcos Rocha, talvez seja dos quatro, aquele menos titular, vamos dizer assim. Eu acho que ele tem que ser titular. E eu falo dos quatro também, sempre lembrando que o Piquerez joga numa segunda linha, ou tem jogado numa segunda linha, e o Giai joga ao lado dos outros dois zagueiros. Mas se a gente considerar esses quatro jogadores mais defensivos, o Giai é o menos titular e é o único que vai estar presente. Acho que a gente está falando de um ataque do Chelsea que tem o Pedro Neto, que tem o Palmer, que talvez sejam os jogadores mais perigosos do time e que jogam pelos lados. Então, assim, sobretudo quem ficar ali em cima do Vanderlan, porque pode jogar, Pedro Neto, né? Pode cair o Palmer por ali, mas pode cair o Pedro Neto, que foi quem jogou mais pelo lado direito. Acho que a missão do Vanderlan vai ser duríssima. Como o Zinho disse, é um jogador que às vezes se destaca mais por chegar à frente do que exatamente pela capacidade de marcação dele. Então, eu não sei, pode até ser que o Abel, no fim das contas, surpreenda ou chegue a uma outra conclusão nesses dias de treinamento, mas eu acho que a missão do Palmeiras fica muito mais difícil com essa escalação, sim, e vejo uma possibilidade, ainda que eu acho que o Palmeiras é mais forte que o Fluminense, e eu acho que o Palmeiras é mais forte que o Fluminense hoje, mas vejo uma possibilidade até maior do Fluminense avançado que do Palmeiras nesse momento, pela força do Chelsea. Acho que quando eu trouxe os dados da avaliação de elenco, que são coisas sempre subjetivas, evidentemente, mas é uma diferença tão grande, que não é à toa. É isso que eu quero dizer. A gente pode até discutir essas coisas de avaliação de elenco, transfer market, o quanto vale, o que não vale. Eu gosto sempre de contar, né, que a gente entrevistou aqui no Bola da Vez o Federico Pastorello, que é um dos maiores agentes do mundo. E eu queria muito ouvir de um cara dessa graduação, desse nível, eu falo, faz sentido isso aqui? Essas avaliações de transfer market, por exemplo, ele falou, faz todo sentido. Ele falou, é um ótimo balizador, é uma coisa que te dá uma noção, o trabalho é bem feito sim, mas evidentemente você não pode considerar uma ciência exata, porque eu dizer que um jogador vale 40 milhões de euros não quer dizer que na próxima venda ele vai ser vendido por 40 milhões de euros. Mas quando a gente tem um elenco avaliado em 1,2 bilhão de euros e os outros, no máximo, que é o caso do Palmeiras, se aproximando a 200 milhões de euros, acho que a diferença
é muito grande do ponto de vista técnico, de material, de possibilidade, de potencial. O melhor jogador do Palmeiras o Chelsea comprou. É isso. Pois é. Acho que é isso. Aliás, fez muito bem em conseguir segurá-lo, porque a chance de lei do ex Cara, nessa sexta-feira ia ser um negócio grande. Esses roteiros, essas coisas que o futebol apronta, né? O futebol, por exemplo, está colocando o Palmeiras diante do Chelsea. Foi para quem o Palmeiras perdeu o Mundial de Clubes, né? Tá colocando, quase coloca o Fluminense City. Ele está colocando uma possibilidade, os deuses do futebol estão colocando a possibilidade do Estevão meter um gol contra o Chelsea e classificar o Palmeiras para a próxima fase, um gol contra o Chelsea, futuro time. É a lei do futuro, né? Não é ainda a lei do ex, é a lei do futuro. Não é o que o campeonato está dizendo, né, William? Pois é, mas assim, o campeonato não estava dizendo tanta coisa que acabou sendo dita, né? Que mais uma dessa não me surpreenderia. Agora, o Rafa, o Zinho falou aqui sobre o Chelsea estar esperto, porque depois daquele jogo contra o Flamengo, né? O 3-1, o baile no segundo tempo e tal que o Flamengo deu, o Chelsea está esperto. Mas é um jogo diferente, né? Esse Palmeiras é diferente do Flamengo, né? É bem diferente. Tem uma capacidade de competição com viés alterado em comparação ao Flamengo. O Flamengo, como eu disse há pouco, joga, ainda mais porque tomou 1-0, né? Precisava, o jogo impôs isso ao Flamengo também, afora a sua natureza. O Flamengo é um time adernado ao ataque, né? É uma exigência constante de ser agressivo, ofensivo, controlador de jogo, tanto que sofreu bastante diante de uma equipe mais completa do que ele, que no caso foi o Bayern de Munique, que nós vimos o que aconteceu no último domingo. Então é um outro jogo. E assim, o Palmeiras, o Abel não esconde que ele se sente confortável quando o time dele, pelas circunstâncias do jogo, tem o direito, se dá o direito de ser o subprotagonista, para não dizer o antagonista, né? Que seria o contrário do protagonista. É o time que não vai precisar atacar tanto. E ele tem essa velocidade pelos lados. O Jean destacou a qualidade do Palmer e do Pedro Neto, mas são jogadores que precisam ser abastecidos, né? Se o Palmeiras conseguir compactar bem a marcação, se a bola não chegar para os caras, né? Se a bola não chegar nos pés deles pelos lados do campo, tem menos jogo, né? E acho que o Palmeiras, ficando menos com a bola, vai ter mais campo para jogar um futebol reativo, um futebol de transição, pegando uma linha defensiva do Chelsea preponderantemente alta, e aí eu acho que está uma chave que o Abel pode explorar para poder sair de campo sexta-feira com essa classificação. Todo mundo estuda todo mundo hoje no futebol. A gente tem, assim, o Zinho de uma época como jogador que o acesso às informações ainda era muito escasso, né? Quantas e quantas vezes, já contou essas histórias aqui na ESPN várias vezes, ele jogando pelo Flamengo, pelo Palmeiras mesmo, pelo Grêmio, foi para um determinado local com o time sem saber exatamente como é que era aquela equipe, não tinha referência, não tinha parâmetro. Hoje em dia todo mundo estuda todo mundo. Acho que o que o Tetra falou tem mais sentido ainda na medida em que a derrota do Chelsea para o Flamengo realmente vai fazer o Chelsea ter um olhar melhor para o futebol brasileiro. E aí o Palmeiras pode pagar, entre aspas, uma conta no jogo da próxima sexta-feira. Mas certamente não virá para essa partida achando que vai ser o mesmo jogo. Sabe que a natureza do jogo do Palmeiras, a natureza de competição do Palmeiras é diferente da natureza de competição do Flamengo. Vai ser diferente. Isso, totalmente, né? Eu não acredito no Palmeiras fazendo aquele segundo tempo que o Flamengo fez. Não acredito. E acho também que o jogo é um jogo diferente. É um jogo de mata, né? É isso. Acho que além da questão, e existem diferenças básicas, acho, naquilo que o Flamengo propõe, que o Felipe propõe, que o Abel propõe, na maioria das vezes, embora a gente já tenha visto um Palmeiras diferente, sei lá em 2022, mas além dessa questão das naturezas diferentes dos times e dos treinadores, tem uma questão de que esse jogo tem um peso bem maior do que o jogo na segunda rodada da fase de grupos, por mais que fosse um jogo muito importante para o Flamengo também. Mas é aquele jogo que te daria uma margem de recuperação e tal. Aqui não, aqui você toma 2 gols do Chelsea, né? Acabou, porque nós estamos falando do Chelsea. Então eu acho que é essa questão. Eu acredito num Palmeiras muito mais prudente por diversos motivos. Você também, Zinho? Assim, a característica de jogo do Palmeiras é essa, né? Eu concordo com o que o Rafa falou, de que o Palmeiras se sente, olha como é que é engraçado, confortável quando um time vem atacar ele. Porque o Palmeiras está tendo muitas dificuldades, quando ele é o protagonista do jogo e ele tem que propor o jogo. Ele que tem que criar em cima do adversário.
o Rafa comentou sobre o meio-campo. Eu acho que nenhum jogador, nenhum meia articulador do Palmeiras vive o seu melhor momento. Maurício e Rafael Veiga. Tanto é que ele tem mudado toda hora ali. Os volantes não. O Richard Rios sai para o jogo, mas ele não é o meia. Ele é o segundo homem de meio campo que sai para o jogo. Aí jogou o Aníbal, jogou o Emiliano Martini, que são primeiro volantes. Mas os meias do Palmeiras fica uma dependência muito grande do garoto. Ah, que ele não está fazendo o melhor mundial, o melhor momento dele, o Estevão. Sim. Mas, ó, ele já jogou de ala contra o Inter. Já jogou de meia pelo lado direito, já jogou de meia mais um pelo lado esquerdo. O Abel já rodou o Estevão muito dentro de um time que ele fica buscando uma alternativa ofensiva, porque começa com o Vitor Roque, não produz. Aí entra o Flaco Lopes. Aí não produz. Já foi o Luiz agora. O Flaco nem entrou no último jogo. Foi. Então, assim, ofensivamente, o Palmeiras, quando ele propõe o jogo, ele tem mais dificuldade. Mas quando um time sai para o jogo com ele, e foi o caso do Porto, principalmente, o Palmeiras tem o espaço que ele precisa, porque é um time organizado, sólido, o treinador tem o time na mão dele, ele tem as opções já, o plano para uma mudança num intervalo ou durante o jogo. O Abel, 5 anos com o time, ele tem isso. Então, taticamente, ele faz as mexidas, tem o Paulinho para jogar 30 minutos. Paulinho com certeza vai jogar esses 30 minutos. Quer dizer, com certeza, né? Vamos ver, mas... 30 minutos. Mas Tá os lá 30 pra jogar minutos 30. que entrou, ele foi melhor do que a maioria dos atacantes do Contra o Palmeiras. Inter Miami também, né? É isso, mas é bom lembrar Sim, que ele pediu para sair. Ele em forma vai jogar nesse timezinho. Ah, precisa. Ele em forma vai jogar nesse Palmeiras. Com certeza. E como precisa, o Abel precisa. O Alan hoje, me parece, o garoto é talhado assim, o natural substituto do Estevão pelo lado direito. Não sei se vocês discordam disso. Estou falando não para sextas, sim para a sequência de uma temporada com Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai tentar ganhar os 3 campeonatos, evidentemente. Enquanto não chega nenhum reforço, né, para poder fazer essa reposição de peças, o Paulinho, se entrar em forma, ele joga do lado esquerdo. Ele é quem tem mais capacidade de render para o time pelas suas características individuais e pelo seu comprometimento coletivo. E assim, a questão mais interessante vai ser o Abel sentir o jogo para poder definir, deliberar sobre quais 30 minutos do jogo serão mais importantes para ter o Paulinho. Uma coisa eu acho, não são os primeiros 30 minutos. Acho que começar com o Paulinho é que não seria uma boa estratégia. Mas que ele vai ser utilizado, vai. Acho que a única dúvida que existe em relação ao Paulinho é a dúvida física, mas eu acho que ela pode até existir, porque assim, é bom a gente lembrar. Primeiro, o Palmeiras contrata o Paulinho para ser titular, não tem nenhuma dúvida disso. Até que essa informação tenha chegado para a gente que ele ia precisar se operar novamente e tal, não havia muita dúvida de que o Palmeiras fez os planos para que ele fosse titular no Mundial de Clubes. Eu me lembro que sempre que me falava, mas sem o Estevão, o Palmeiras vai perder todo o seu poder ofensivo. E eu lembro de falar para as pessoas, cara, tem um cara que eu acho, sinceramente, e não é exagero, que pode entregar mais do que o Estevão entregou em 2025, que é o Paulinho. Sim. Até pelo que a gente via dos minutos em que ele entrava em campo. Muito bem, agora já veio a informação dos 30 minutos. Eu só fico com uma pulga atrás da orelha, lembrando que o Paulinho pediu para sair do jogo contra o Botafogo. Foi. Depois de ser o herói, de fazer o seu gol. Então, a dor não é um negócio pequeno, pelo que a gente está ouvindo. Ele mesmo afirmou que essa dor não é um negócio pequeno. Claro que o Palmeiras não vai divulgar, mas eu infelizmente, até não descartaria a possibilidade dele não conseguir ou dele ter menos minutos. É claro que a gente está, todo mundo contando com esses 30 minutos garantidos. Não, você está analisando porque ele pede para sair num jogo que ele faz o gol, Isso, cara, que é decisivo especial, e que né? ele faz a diferença, um jogo muito especial. E eu observei ele comemorando depois, mancando. Então, assim, aí a dúvida, eu concordo com você, assim, será que ele já se recuperou totalmente para jogar esses 30 minutos que ele pode jogar? Será que ele vai ter os 30 minutos? Uma semana, Porque é indiscutível que se ele tiver os 30 minutos, os 30 ou 32, quanto tiver para usar do Paulinho, vai ser usado. Mas eu acho que, sei lá, pelo que a gente viu no jogo contra o Botafogo, talvez fique até uma dúvida que o Palmeiras, evidentemente, não vai fazer questão nenhuma de trazer
à tona. Que o Chelsea se preocupe com a possível entrada do Paulinho Sim. lá na frente e tudo mais. Mas assim, se você tirar o Paulinho, você vai ver que ofensivamente o Palmeiras troca os centroavantes, é o Flaco, não, vai, então vai o Vitor Eu gostei dessa tua opção. do Facundo na esquerda. Eu gostei, tô com isso na minha cabeça aqui agora. Então, É uma saída. Rapaz. É uma saída. é porque, no fim, é o que o Facundo mais faz. O Facundo, ele não tem um poder de chegada tão forte à área, ele não é um cara de fazer gols, de assistências brilhantes, embora tenha feito alguns gols importantes, mas ele é o cara que, sim, tem alguma capacidade criativa, mas, acima de tudo, se desdobra, se mata ali do lado esquerdo. Sim. Ele na linha de 4, ali na segunda linha de 4, marcando quanto ele marca e iniciando jogadas, e aí para acionar o Maurício, para acionar o Estevão, para acionar o centroavante, pode ser uma opção. Mas o Abel nunca cogitou isso, né, Zinho? Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!